Marcos capítulo 4, nós estaremos lendo o versículo 10 até o versículo 20. Glória a Deus, que diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E Jesus lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou os discípulos: não entendeis essa palavra? E como compreendeis todas as parábolas? E Jesus continuou dizendo: o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em bom solo, em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Os irmãos podem se assentar? Que maravilha, que palavra linda de Jesus. E ela é profética, há um mover profético nessa lição, nessa mensagem de hoje. Nós estamos declarando que o ano de 2016 é o ano da excelência de Deus para nós. Em Salmos 68, o versículo 34 diz: dai a Deus fortaleza, e a sua excelência está sobre Israel. Estou preocupado com o Israel de Deus. Nós somos o Israel escolhido de Deus. Deus um dia enviou o seu Filho para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e trazer a excelência dele na nossa vida. Por que muitas vezes não estamos vivendo uma vida excelente? Por que nós não estamos cumprindo um projeto que você projetou, planejou e parece que não teve sucesso, não teve excelência naquilo? Aonde está o problema? Nessa noite nós iremos meditar. A palavra por si só ela já fala, mas a revelação do Espírito Santo traz, esmiuça aos nossos ouvidos para entendermos. Muitas promessas de Deus nós precisamos alcançar. Ele é o maior interessado em ver você testemunhando e glorificando o nome dele. Por que muitas vezes estamos presos? Por que uns alcançam e outros não? Por que uns prosperam e outros ainda não? Qual é o problema? Quem declara que esse ano é um ano excelente na sua vida? Esse ano é um ano de excelência para nós. Profetizei e está profetizado. E a palavra nos garante essa profecia, que a excelência de Deus está sobre nós. Tudo que fizermos será excelente. O seu relatório vai ser o melhor do que o amigo. O seu negócio vai ser melhor. O seu conselho para o seu chefe vai ser extraordinário. E através disso você vai ser promovido. A sua maneira de ser será tão excelente que você vai alcançar lugares melhores. Que profetizo e eu recebo, e você receba no nome de Jesus, porque o Israel de Deus não vale encantamento. A excelência de Deus está sobre Israel, e essa palavra no natural já se concretiza quando olhamos para a nação de Israel, um povo que Deus o escolheu, um povo chamado por Ele. Eles são excelentes, e nós temos isso por garantia através do sangue de Jesus, quando nos adotou como filhos. Então nós somos o Israel de Deus no mundo espiritual. Eles são o Israel no mundo geográfico,
material, natural, assim como Deus os chamou, mas eles rejeitaram. E eu ainda aguardo ver grande mover de Deus na nação de Israel. Precisamos orar, porque há paz em Israel se nós orarmos. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito com aquele povo, e muitos já estão se convertendo. E Deus vai cumprir antes de Jesus voltar. Muitos serão resgatados para essa graça maravilhosa de Deus. Mas Jesus nos adotou como filhos. Se Ele nos adotou e nos chamou para a maravilhosa luz, nós somos o Israel de Deus. A palavra de Deus aqui, Jesus falando com os seus discípulos. E Ele começa a conversar com os seus discípulos e diz assim: vocês que são os escolhidos, a vocês está designados os mistérios do reino de Deus. Sabe quando você ouve alguém tão cheio de unção e fala assim: eu não entendo nada que essa pessoa fala, porque essa pessoa fica falando das coisas de Deus, eu não entendo nada. É porque foi dado a você a conhecer os mistérios de Deus, assim como está falando no versículo 10, quando Jesus ficou só e estava com ele os 12 discípulos, e os discípulos interrogavam por que Jesus falava através de parábolas. E são muitas as parábolas, e através dessas parábolas são muitos ensinamentos. Jesus dava um tapa de luva, tão bem dado, com parábolas. Ele dava advertência, ele advertia com palavras. Ele trazia fé através de parábolas. Ele contava uma historinha, e aquela historinha tinha várias lições. E nessa história de hoje tem várias lições, e essa lição vai trazer frutos para uma vida de excelência. Eu creio que você vai pensar bem a respeito dessa mensagem de hoje. E no versículo 11, Jesus respondeu a eles: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que eles não entendam. Tem coisa que é reservada para nós. Não adianta. Deus não faz acepção de pessoas. É verdade. A mensagem é pregada para todos, mas só recebe aquele que quer. E aqui Jesus está falando sobre 4 tipos de solo. Todo semeador, quando semeia, quando põe uma sementinha, ele tem expectativa ou não tem? Tem. E a expectativa da plantação é pouca? Claro que não. Aqueles que vivem do suco de laranja, vai plantar um pé de laranja, uma semente para dar um pezinho, ele tem expectativa daquele terreno todinho ficar lotado de laranja, não é não? Ele vai plantar todo um esforço da colheiteira, das máquinas, dos equipamentos, tecnologia, para fazer pouca coisa? Não. Eles têm expectativa de uma grande colheita. Assim Deus está fazendo dessa lição tão natural que a gente entende, para falar das coisas espirituais. E Jesus fala sobre 4 tipos de solo. 4 tipos de solo que se representa 4 tipos de maneira de você receber a palavra de Deus. 4 tipos de pessoas. Talvez eu dizer tipos de pessoas seria a forma errada, mas dizer a maneira como você recebe a palavra de Deus. Tem 4 tipos diferentes, e você vai se encaixar em um deles, eu tenho certeza. Essa palavra, irmãos, hoje é profética. É uma semente que estou colocando na sua vida. E se você crer, você vai prosperar para 30, para 60 ou 100 para 1. Como é que é isso, pastor? Uma semente que produz 100 outras. Já pensou isso? Pastor, eu pus uma sementinha e deu um pé aqui que tem 100 frutos. E estou vivendo na abundância. Essa é a promessa de Deus. O solo que é bom produz para 30, uma semente produz 30, uma semente produz 60, ou uma semente produz 100. Tenha noção disso. Então vamos meditar sobre esse texto. Para aquele que tem o zelo enquanto semeia, plantar e semear é uma expectativa de colher bons frutos e de ter uma vida próspera, com uma expectativa boa dessa plantação. Nesse texto, Jesus, ele está nos ensinando a parábola do semeador. Quem é o semeador? É o próprio Jesus. Ele sempre coloca uma semente na nossa vida, e fica a cargo de nós dizermos que tipo de solo nós somos.
se nós somos o solo da beira do caminho, se nós somos o solo rochoso, se o nosso solo é um solo cheio de espinhos, ou se o nosso solo é um bom solo, uma boa terra. E aqui eu queria te trazer uma reflexão. Como é que é o solo da beira do caminho? Para aqueles que já andaram em terra de fazenda, né? Que é a estrada de terra, como é? Pouca terra, cheio de pedrinhas, cheio de pedregulhos, pequenas pedrinhas, mas ali não tem uma terra fofinha para semente ficar. O semeador foi caminhando e semeando. Jesus está contando isso para os discípulos e está contando isso para você. O semeador chegou e começou a semear, mas algumas sementinhas caíram na beira do caminho. E a Bíblia diz nesse capítulo, nos versículos aqui nos primeiros, no versículo 4, ele diz que aquelas sementinhas que ficaram na beira do caminho, as aves do céu vinham e comiam a sementinha e levavam a semente embora. E aqui Jesus fala no versículo 14, ele diz assim: são estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando eles ouvem, logo vem Satanás e as rouba a semente, e tira a semente da beira do caminho. Satanás muitas vezes rouba uma promessa, quando a gente ouve: tu e a tua casa servirás ao Senhor. Aí você fala assim: será? Ah, tem portas abertas, será? Satanás foi lá e roubou, e colocou uma sementinha de dúvida. Ele foi lá e furtou. Olha, minha casa é uma família bendita do céu. Ah, mas a pastora não sabe, porque está tudo uma confusão, ninguém se entende lá, é só briga e confusão. Mas a Bíblia diz que a minha família é bendita do Senhor e a sua é também. Amém? Se você recebe essa palavra, você vai dar frutos disso. Mas se você não recebe, Satanás vem e rouba e não te deixa viver na fé. Olha o que eu estou contando a você. Essa é a parábola de Jesus para você. Aí veio outro semeador, foi jogando e jogou uma sementinha num solo rochoso, que tinha pouca terra. A semente brotou. Mas aí quando veio as angústias, quando veio as lutas, quando vieram as pelejas, as dificuldades, quando vieram as perseguições, essa pessoa não tinha raiz, essa semente não tinha raiz. E ela se escandalizou, e Satanás arrancou raiz com semente, com tudo, e não produziu nada. Quantos hoje nós estamos vendo se escandalizando uns com os outros? Dizem ser de Deus, dizem ser, mas os frutos não condizem. Eu quero trazer um amadurecimento espiritual para a sua vida. Quando você vê pessoas que escandalizam, você fala assim: esse aqui não tem nada de Jesus, porque Jesus não escandalizou ninguém. Jesus não decepcionou ninguém daqueles que o seguiam. Jesus só fez milagres. A palavra de Jesus era cheia de sabedoria que os sábios daquela época não entendiam. Da onde vinha tanta sabedoria que havia nele? Jesus não vai te decepcionar. Se tem alguém que te traz como espelho uma decepção, não reflete a presença de Jesus e nem a vida de Jesus. Esses são os que escandalizam. Estão num terreno rochoso. A semente está plantada num terreno rochoso de pouca terra e a raiz é pequena. Na hora da provação não permanecem firmes. Mas por que isso? Que Deus é esse que faz umas coisas dessa? E Jesus disse assim para nós: tem de bom ânimo. Nesse mundo vai ter aflições, mas eu venci e vocês vão vencer também. Quem dá glória a Deus? Esse ano pode ser bastante nebuloso para o mercado financeiro, mas tem de bom ânimo. Faça o melhor. Seja excelente naquilo que você faz. Você vai brilhar. Porque quem se encarrega é aquele que tem as chaves nas mãos. A porta é Ele que abre. É Ele que tem as chaves da sua vida nas mãos dele. O seu sustento está nas mãos dele. Não haverá falta de ganho. Não haverá falta de sustento para aqueles que buscam a Deus, aqueles que esperam em Deus. Declara isso na sua vida: eu vou entrar em paz, porque o Deus de paz me garante vitória. Jesus disse: não estou contando um evangelho Cinderela, que vai ser flores. Não é flor para ninguém, é com suor. Quem é bom, se esmere em ser melhor, vai estudar,
faça cursos melhores, tenha projeção. Eu ainda estou parado no tempo. Então movimente-se para ser excelente esse ano e alcançar posições excelentes. Deus quer um povo que luta, que trabalha. Deus não mandou você ficar na rede, nem tomando água de coco a vida inteira, debaixo da sombra, esperando cair do céu. Ai, pastora, está difícil, está duro, está osso ficar deitado a vida inteira. Não é não? Será que não cansa de ficar esperando tudo pronto? Vai ter aflição? Vai, mas tem de bom ânimo, eu venci, e vós vencereis, diz o Senhor. Essa é a palavra que às vezes a gente não quer receber. E aí quando vem a tribulação, a luta arranca, e aí você fala assim: eu não tinha raiz em Cristo, porque eu não entendi que aquela aprovação era para eu ter mais fé, era para buscar mais a Deus. Aquela luta que eu passei era para me achegar mais diante de Deus e dizer assim: eu dependo de algo sobrenatural, um ser supremo, Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, eu dependo dEle. A sua luta é para isso, a sua dificuldade é para você chegar nesse ponto. Deixar para trás a sua arrogância, seu nariz empinado, dizer que você é o bambambam, não é bambambam coisa nenhuma. Quem é bambambam é aquele que fez os céus e a terra, e sobre a mão dele está o controle de tudo. A Bíblia diz assim: caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu, declara para o teu irmão, e tu não serás atingido. Aleluia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Recebe você que está no YouTube, e tu não serás atingido. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e a tua casa não será atingida. Não haverá falta de sustento em nome de Jesus. Queridos, qual é o solo da tua vida espiritual? É o da beira do caminho, cheio de pedrinha, cheio de confusão, cheio de encrenca. Tudo que prega não entra. A pastora profetiza, mas não entra nada, porque é um deserto, só tem pedra. Por que uns testemunham e outros não? Como é o solo do teu coração? Eu não estou brincando aqui de ficar pregando. Eu tenho tantos testemunhos na minha vida pessoal que dá para escrever um livro, que Jesus é real e Jesus faz. Livrou da morte várias vezes. Quantos testemunhos de milagres na minha vida, de falar algo, conversando com Deus, no outro dia Deus cumprir. Esse é o Deus de relacionamento que eu estou pregando para você. O seu terreno tem que ser terreno bom. Não pode ser nem da beira do caminho e nem o rochoso. Qualquer lutinha, estou fora da igreja. Eu larguei esse Jesus para lá. E Jesus permanece fiel. Será que somos fiéis? Eu faço uma reflexão. Os filhos das trevas são fiéis a Satanás. Eles servem fielmente ao inimigo. Eles ofertam. Eles cumprem com as obrigações. E os filhos da luz, que somos nós, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, não andareis em trevas. Na hora de ofertar, não, Jesus, veja bem, nessa área aqui cuido eu. Você sabia que os filhos das trevas, eles não têm valor para ofertar? É algo caríssimo. Esses dias agora, conversando com uma moça, fazendo uma manicure, alguém da família, para alcançar o que queria, o bicho pediu 6.000 agora, se quiser. E o que é pior, pega o dinheiro, diz que dá, e depois o Satanás vai lá e rouba tudo. Roubou o dinheiro e roubou o que queria. Porque os filhos das trevas vivem no engano. Eles vivem escravizados nessa obediência, nessa obrigação. E nós que somos filhos da luz, o nosso terreno às vezes não frutifica nada, a obediência não flui. Vou ofertar para Deus, não, veja bem, isso aí agora é demais. Mas é você que move o seu milagre para você, voltar para você. A Bíblia diz que da sua mão sai, mas não, a bênção não sai da sua vida. Abraão foi assim. Abraão ofertava tudo a Deus e voltava tudo, e se tornou o homem mais rico que existiu. Davi foi assim, o rei mais rico. Salomão foi assim, o rei mais sábio e mais poderoso do que o pai. E são enormes números, é enorme o número dos testemunhos de pessoas que serviram a Deus no passado e estão aqui. Como é o solo da nossa vida? É da beira do caminho ou é o rochoso? Que tem pequena raiz. E tem aqui um outro, um solo cheio de espinho. Pergunta para o teu irmão: você aguenta dormir no espinho?
Travesseiro de espinho, chora todo dia, cheio de espinho. Tem coisas na nossa vida que são bênção, mas elas se tornam espinhos depois. E a Bíblia fala sobre isso aqui no versículo 16. Versículo 18: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições sufocam a palavra de Deus, ficando essa palavra infrutífera. Aqui nós fazemos uma reflexão. Como tem sido o nosso coração? Se o nosso coração tem sido esse coração desse solo cheio de espinhos, eu tenho uma boa condição financeira, eu tenho uma boa posição, não estou precisando de nada, está tudo em ordem. E a palavra de Deus de salvação, de vida eterna, não entra. Muitos não veem a necessidade de ter perdão de Deus, porque o foco é as coisas desse mundo. Nessa noite Deus está querendo falar com você que o que mais vale é ter o nome no livro da vida, ter vida eterna com Deus, ter perdão com Deus, viver em paz com Deus. Por mais que você pode ser chamado amanhã para o Senhor, se as suas contas vão estar pagas, não sei. Se você fez muito, se fez pouco, não interessa. Mas se tem uma vida com Deus, tem um galardão, tem uma morada eterna. Paz e tranquilidade eterna com Deus. É o que a Bíblia prega para nós. Então é necessário tirar espinhos, porque a Bíblia diz que riquezas e honra vêm do Senhor. É pecado ser rico? Não. Você pode pedir a Deus isso? Pode, desde que você seja maduro para administrar. Porque tem pessoas que quando se tornam, esquecem daquele que deu. Sabe aquela porta assim que você nunca imaginava que ia virar ouro? A porta. Eu gosto tanto daqueles testemunhos de pequenos empresários que começou com uma ideia boba. Amo ver isso. Uma ideia nada a ver. E de repente, meu Deus, se tornou uma empresa enorme, maravilhosa. Deus se encarrega de trazer honra àqueles que honram o Senhor primeiramente. Tudo que você projeta, Pai, isso aqui, minha vida tem sido de fidelidade com o Senhor. Eu ando retamente e reconheço o Senhor nos meus caminhos. Abençoa. Domingo passado eu profetizei e estava contando o testemunho de Jacó, que Jacó foi subjugado, humilhado, perseguido pelo seu sogro Labão. E Jacó falou assim, já não aguentava mais aquela luta no trabalho. Ele que estava trabalhando por uma esposa e foi enganado. E aí depois Jacó falou assim, tem que trabalhar mais quanto tempo para eu receber a esposa que eu desejo? E o sogro falou assim, mais 7 anos. Aí o Jacó falou assim, ok. Aí Deus foi ter um particular com Jacó. Estou vendo o que o seu chefe está fazendo com você. O seu sogro está te escravizando, está tirando aquilo que é seu direito. Faz o seguinte, vai lá e profetiza, e põe no bebedouro as varas listradas, salpicadas e malhadas, e vai virar tudo para o seu lado. E o seu salário não é salário, é condição, vai ser muito maior do que ele, que tem um rebanho grande e poderoso. E ali o gado ia e bebia e comia e via aquelas varas listradas e condicionava listrado. Iam lá procriar, saía listrado, saía malhado, saía salpicado. E o rebanho dele se tornou numeroso, muito mais rico do que o próprio sogro. Aí daquele que está te passando para trás. Ai daquele que passar você para trás. Se você não ganha salário fixo e é com comissão, sua comissão vai render muito mais se você profetizar essa palavra aqui, que a sua vida não tem espinho. Você sabe reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. O solo que tem espinho coloca as coisas do mundo em primeiro lugar. E aí a palavra de Deus se torna infrutífera, fica estéril. Eu posso profetizar e não funciona na sua vida, porque o coração está cheio de espinho. Autossuficiência. Deus não quer ninguém autossuficiente, porque o fôlego de vida não foi você que deu para você, foi o próprio Deus que te deu. Aliás, você não é dono de nada. Você não é dono de nada, nem do seu próprio destino, mas Deus é dono do nosso destino. E não é Deus. Então eu dependo do Senhor para que tudo vá bem.
Para que tudo vá bem, eu preciso do Senhor. Esse aqui é a terra cheia de espinhos. E aí vem a última lição, belíssima, que o Senhor nos promete nessa noite. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Quantas vezes a palavra de Deus para nós é nos humilharmos? Quantas vezes a palavra de Deus é para você ser um cristão de verdade? De verdade. Chega de máscara, chega de casca, chega de aparência, falar que é, mas não é. Falar que é, mas não perdoa. Falar maus testemunhos, má conduta. Deus não se agrada disso. Deus não está procurando isso. Muitos vão chegar no dia do trono, no dia do juízo, Deus vai assim: quem são vocês? Não, no teu nome nós oramos, no teu nome nós profetizamos, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. E não precisa ficar trazendo a sua memória aí agora ninguém, não. Lembre-se de você, porque o seu solo tem que ser uma boa terra. Quantas vezes a palavra de Deus para você é essa? Jejuma, se achegue mais a Deus, leve esse ano diferente com Deus, priorizando o melhor tempo da sua vida. A Bíblia diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o iníquo os seus maus pensamentos, e converta-se ao Senhor, porque Ele é tardio em irar-se. Mas muita gente deixa para o último minuto do segundo tempo. Para quem os que andam de avião, nem sempre dá tempo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: é tempo de você ter um ano de excelência, mas esse seu coração precisa ser essa boa terra. Deus chegou para o povo de Israel e falou assim: Israel, vocês não têm nação, vocês não têm pátria, vocês não têm herança, vocês é uma tribo, 12 tribos, mas vocês não têm território, não têm nada. Então eu vou tirar vocês da escravidão e vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. E aí mandou lá 12 espias para ir dar uma olhadinha. Dos 12, só 2 acreditaram que aquela terra de Canaã seria verdadeiramente deles. Tinha pessoas lá? Tinha. Quantas portas Deus quer abrir na sua vida, mas já tem alguém sentando lá. E você vai ter que ainda guerrear. E alguém vai ter que desocupar o lugar para você entrar. Aleluia. O povo de Canaã estava lá, eram todos gigantes. E aí voltaram os 10, dizendo, sabe o que para Moisés? Aquela terra devora os moradores. É só terra de gigantes, é de um povo muito forte, estou fora. E os dois espias, que é Josué e Caleb, disseram o seguinte: se o Senhor for conosco, aquela terra será nossa. Porque o Senhor já prometeu que é uma terra que manda leite e mel, é algo excelente. Como é que aqueles outros 10 viam uma visão torcida, dizendo que era uma terra que devorava o povo? Mas Deus não falou que ele está dando uma coisa tão ruim assim que ia devorar você. Por que você fica com medo das promessas de Deus? Se Deus quer me converter a Ele totalmente, o que vai acontecer? Eu vou ser depenado? Não, Deus não está preocupado com a sua vida financeira. Ele não quer seu dinheiro, Ele não quer nada do seu. Ele só quer seu coração. E Ele vai te fazer crescer muito mais. Ele é o maior interessado. Sabe por quê? Porque Jesus disse: ser-me-eis minhas testemunhas. Aleluia. Só porque o nome dele seja conhecido. Tem amigos que estão trabalhando junto com você e precisa de um testemunho de vitória. Tem alguém que está andando ao seu lado pensando em suicídio. Tem pessoas angustiadas andando com você e você não sabe. Mas era para você ser um testemunho fiel. Atenção, igreja, Jesus tem pressa de te abençoar. Esse é o ano da sua excelência. A excelência de Deus está sobre Israel. Você é o Israel escolhido. Você é essa boa terra. Essa terra manda leite e mel. E a Bíblia diz que essa terra vai dar fruto de 1 para 30, de 1 para 60 ou de 1 para 100. Uma sementinha de fé vai produzir muita coisa. Eu não posso, que o meu vai ser de 1 para 100. Sou gulosa. E você? Vai produzir de 1 para 100. E eu profetizei e continuo dizendo: você vai adquirir coisas melhores esse ano. Não sei o que é, mas vai. Quem crê? O povo está regredindo, o povo não está fazendo negócio. Mas na época de crise é tempo de oportunidades. Fique esperto. Mas não vai meter a mão pelos pés. Não vai dar um passo maior que as suas pernas. Seja cauteloso, mas peça: Senhor, enquanto os outros estão reduzindo, eu vou crescer. Eu sou o Israel de Deus. E sabe o que aconteceu quando Israel entrou na terra de Canaã?
Olha quanto eles conquistaram. Mas inicialmente 10 não creram. 10 tinha o terreno sólido, rochoso, de beira de caminho, que a palavra não frutificava. Só 2 tinha boa terra. A palavra de Deus para Moisés é essa: manda 12 espias, vai lá fazer uma precursora, vai lá ver como é que é. E agora eu vou dar para vocês, mas vai ser no esforço. Vai ter que guerrear, vai ter que tirar aquele povo de lá, porque aquela terra não é deles. Eu já separei para vocês. Vocês são os escolhidos de Deus. Que não, glória a Deus. Não quero mal de ninguém, mas tem gente que está ocupando o teu lugar e não está merecendo estar lá no lugar que é de mana, leite e mel. Vai ter que sair para você sentar. Quem dá glória a Deus? Eu profetizo. Toma posse, levanta tua mão e profetiza. Oh meu Deus, em nome de Jesus assim será. Aplauda o Senhor, porque esse terreno tem que ser um solo do bom. Aleluia. Irmãos, tem vitória para essa semana, se você crê. Quantas vezes eu já disse, o telefone vai tocar, e quantas vezes tocou para não sei quantos. Eu profetizo que o telefone vai tocar essa semana. Milagrosamente você vai ser chamado. Assim como um dia Deus falou assim: chama José, manda chamar José, manda tirar José da cadeia, manda tirar ele dessa prisão. Vai ter visibilidade. Você vai ter visibilidade. Você vai estar no lugar de excelência, lugar de honra. Quem dá glória a Deus. Hoje é o dia de você renovar a sua aliança com o Senhor e dizer: não sou mais terreno da beira do caminho, não sou mais um solo rochoso, não sou mais um solo que não dá nada. Sou um solo bom, boa terra. Entendi o chamado de Deus. Deus está me chamando é para prosperar. Eu não entendi até agora. Todos de pé. Feche os seus olhos e põe a mão no seu coração. Como está o teu coração? Tem andado com o Senhor? Tem recebido essa palavra? Palavra de salvação, eis que bato a porta. Quem ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu entrarei, mudarei a história. O Senhor diz: filho meu, não endureçais o vosso coração. Se ouvires a minha voz, dá-lhe o teu coração. Nessa noite Ele veio para te salvar. Ele veio para resgatar a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida financeira. Não sei qual é a área, mas nessa noite você ouviu a parábola do semeador. E Jesus diz: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem e dão frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia. Nós vamos louvar esse cântico. Ele veio para te salvar. Se ouvires a voz do Senhor, um apelo, hoje faça uma aliança perfeita com o Senhor. Satanás não vai poder mais te tocar nem roubar aquele que é o teu lugar. Se você está entendendo essa palavra, até agora você andou com o coração endurecido para certas coisas. Jesus, aqui o Senhor pode entrar. Aqui não, aqui cuido eu. Pois é isso aí que Deus quer. Filho meu, dá tudo, entrega tudo, põe tudo no meu altar. Deixa eu ser Senhor da sua vida. Deixa eu ser Senhor da sua casa. Deixa eu ser Senhor dos seus projetos. Está aqui o irmão Silvio, que hoje não está, mas ele, o dia que ele aceitou Jesus, ele falou: eu aceito Jesus ser Senhor dos meus negócios e dos meus mercados. E sabe o que acontecia? Todas as vezes ele estava sendo roubado, ele não achava e não pegava. A partir daquele dia, o rombo era tão grande, ele já estava quase fechando um mercado. Mas o dia que ele falou: Jesus, tu és Senhor do meu negócio, não fica mais nada sem ser visto. Olha, é cada história que foi pega em flagrante que até fiquei assustada. Esses dias agora ele me contou uma mulher numa BMW levando sacolas e sacolas do mercado dele, e foi pega na hora. E eu disse assim: se você entregar a sua vida para Jesus ser Senhor da sua vida, Jesus não vai deixar mais ninguém roubar dele. Satanás roubou até agora de você, mas de Jesus não rouba. E ele entregou tudo. Ele fala que negócio lá nem meu é mais. Realmente, pastora, é de Jesus. Jesus não deixa mais nada passar escondido. Feche os seus olhos, nós vamos cantar. Eu quero que você pense, como está o coração? Seu coração, que solo que é? Eu da beira do caminho? O seu solo é aquele que, no solo rochoso, que logo Satanás vem e rouba, logo vem as tribulações e você perde a fé?
Ou aquele que está plantado nos espinhos, mas a vaidade desse mundo, as coisas desse mundo estão em primeiro plano? Ou você é um bom solo, o seu coração é uma boa terra, a palavra dá frutos e você vê milagres. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e nós vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Fala com Deus. Convida Ele para entrar na sua vida, para dar frutos. Aleluia. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso Ele é. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e se levantarás. Ele vem para te salvar. Nesse momento eu faço um convite. Quem gostaria de receber Jesus como Senhor? Levanta a sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém para Cristo? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém para Cristo, renovando uma aliança verdadeiramente com o Senhor. Qual é o solo do teu coração? É uma boa terra? Vocês que levantaram as mãos, vem aqui à frente e nós vamos continuar cantando. Batidos não pegam a fé. Poderoso Ele é. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele não virá. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Vem para cá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Tem mais alguém para Cristo essa noite? Sai do teu lugar, talvez tenha que renovar a aliança com o Senhor. Já conhece a Bíblia, já conhece Jesus, mas precisa renovar os votos, precisa renovar a aliança. Se tem alguém enfermo, fica do lado de cá e nós vamos orar. Enquanto nós cantamos novamente, baixinho, fica aqui, meu filho. Deus te abençoe, fica aqui. Aleluia, abaixa aí. Vocês vão fechar os olhos e vão fazer uma oração comigo. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu te recebo eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. meu Salvador. Perdoa os meus pecados, Perdoa os meus pecados. lava-me com teu sangue, Lava-me com teu sangue. escreve o meu nome Escreve meu nome no livro da vida no livro da e vida. faça da minha vida Faça da minha vida uma vitória, um testemunho, e que a minha vida frutifique, dando frutos para 30, para 60, para 100 por um. E que toda semente de Deus, toda palavra de Deus, venha trazer frutos na minha vida, frutos de libertação,
de uma nova história. Eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Toda a igreja